E para conversar sobre o reino não dá para conversar sozinha, né? Então eu trouxe uma convidada muito especial, minha amiga Vitória. Oi pessoal, eu sou a Vitória, eu sou da mesma igreja que a Andressa. Nós temos 7 anos quase de amizade, eu sou no Ministério de Louvor, temos um ministério diferente, mas o Senhor nos fez caminhar junto. E isso foi o começo da conversa sobre o reino, do reino. Eu acredito que você teve que começar de um jeito ou de outro, né, minha amiga? Sim, de um jeito ou de outro, sem reservas. Eu tive que deixar as reservas que eu tinha, a insegurança, o meu medo. Eu tinha muito medo. Eu não ficava confortável nem de ser gravada, né? Não, de ser gravada. Era uma loucura. Muitas pessoas hoje falam: nossa, você fala bem na câmera, mas mal ela sabe como eu me sentia. É verdade. Como que você chegou? Não, é agora, eu tenho que fazer, senão tem mais jeito. Ai, quando o Senhor ele me trouxe uma palavra e eu estava lendo o livro de Samuel por uma outra situação que eu precisava ter uma direção na minha vida, e aí sobre a vida de Davi. E quando o Senhor pegou e falou sobre o medo, e aí ele me trouxe uma lembrança, né? Que o reino dos céus não é dos covardes. E eu estava covarde porque eu não queria ser vista. Eu não queria ser vista, eu não queria ser exposta. Entendi. Mas pra você, o que significa obedecer a voz de Deus? Não tem jeito. É verdade. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. O Senhor ele faz dar um passo, pisa. Sem ver nada. Sem ver nada, com seu medo. E eu vi que você fez isso, minha amiga. Chorando, às vezes era dias de lágrimas. Assim, amiga, Deus tá me apertando, eu tenho que fazer isso. Mas ela foi, gente. Quantas vezes a gente não trava nas coisas, né? Trava. E obedecer ao Senhor. E outra, essa situação não começou nesse ano, não. Verdade. Assim, esse ano foi tipo, os céus não é para os covardes. Mas essa ordem do Senhor já vai fazer uns 2 anos na minha vida. Verdade. E eu tentei empurrar com a barriga. Não vou, mas não teve jeito. Gente, esses 2 anos que ela tá falando, nós trabalhamos juntas também desde o trabalho. Eu só tava incomodando e falando. Só que o medo, tem coisas que o medo tá tão grande na nossa vida que nós não conseguimos enxergar como Deus nos vê, né? Sim. E eu falava muito, uma das palavras que, como eu me vejo, igual a Vicky tá falando, como a gente se vê, né? O medo. Por que eu tô focando muito no medo que eu tinha, né? Por conta de, eu falava muito, mas pelo menos eu já sei que Deus tá falando comigo, uma hora ou outra eu vou fazer. O pelo menos, né? Eu falava muito pelo menos na minha vida. O pelo menos eu tenho, mas não era o que eu queria, mas pelo menos eu tenho. Ou, pelo menos Deus já falou comigo, mas você não deu passo. Mas pelo menos Ele falou comigo. Isso, pelo menos eu já sei que Deus quer. Sim. Ou pelo menos eu sei. E por conta disso, pelo menos eu sabia o que Deus queria, mas eu nunca tomava um passo de fé, né? É verdade. Mas é isso, esse é o obedecer. Você dá o seu passo de fé. Sim, eu dei um passo de fé e eu fiquei muito desconfortável. A ponto de quando a ordem do Senhor também sobre a minha vida, a alegria, né, que veio, eu precisava de descanso. Eu precisava descansar, porque eu não tinha descanso. Porque esse medo não era só um medo de gravar para vocês, não era só isso. Era um medo que o pelo menos me deixava presa. O pelo menos eu tenho um trabalho. Pelo menos eu falo com alguém, né? Muitas situações a gente já, né? Pelo menos a pessoa fala às vezes comigo. E muita coisa que eu tive que abandonar. Ficar sem reservas. Deus deixa a gente sem reservas. E foi um tempo também que Deus começou a mandar pessoas para te auxiliar, para te ajudar, né? Sim. Mandar a gente E eu pra comecei a ver que conversas, esse início, né, dessas conversas, Deus ele testificava não só na minha vida que era para eu fazer, mas ele trazia pessoas para me lembrar que era para eu fazer, que não era uma loucura, que não era um pensamento vago, porque a gente às vezes acha que Deus não fala, né? Que Deus não está falando na nossa cabeça, que é só loucura. Loucura, veio de mim. Veio de mim, e o que
se eu não obedecesse, eu sabia que Deus não ia estar onde eu colocasse os meus pés, Deus não ia estar onde eu colocasse as minhas mãos. E esse pelo menos era o pelo menos como eu me via. Eu me via uma pessoa assim, capaz de falar com alguém através das câmeras. Eu gostava mais dos bastidores. Só que Deus não me chamou para os bastidores só. Como Ele não chamou vocês para os bastidores, como Ele não chamou a Vicky para os bastidores. A gente tem pessoas que lembram da gente, que lembram da nossa história e que se levantam por causa da nossa história. Quantos testemunhos, né, no individual, através desses vídeos, através dessas mensagens, através de cada tema, pessoas têm se levantado e falado o quanto Deus tem falado com elas. Você está alcançada, né? E você talvez seja essa pessoa, você está no seu trabalho aí, você está na sua casa, você está varrendo, estava lavando a louça, mas Deus já te deu uma direção, Deus já te deu uma palavra, mas você ainda se sente incapaz. Sim, a gente se sente. E é o início de tudo, a gente tem que ir, né? Eu iniciei, mesmo com alguns defeitos, né? Do pelo menos, mas eu tirei esses defeitos e eu fiz o que Deus fala, né? Jesus, ele faz um convite e a gente até já fez um propósito, né? Sobre esse livro de Mateus, para que Jesus, ele faz o convite do alívio, e esse propósito, acho que foi um romper de muitas coisas, de muitas cadeias. No nosso interior, nós também vimos esse romper no nosso interior. Sim. Fora, nós conseguimos contemplar isso que o Senhor fez através da nossa vida, né? Esse alívio que ele traz não é um alívio só passageiro ou só daquela situação que a gente colocou, mas muitas outras, né? É um alívio que acompanha, né? Que acompanha, tipo, ele vem sobre nós, né? Mesmo sem a gente estar, às vezes, assim, angustiada, mas a gente está sempre sobre a proteção do alívio. Não sei se tu sente isso, Eu né? entendi, sim, minha amiga. É como se ele já está sobre nós. Já está sobre nós. Já está em nós. Já tá sobre nós. E é o que eu tinha lido em Salmos 19, que os decretos dele são dignos de confiança. Já está decretado sobre nós. Ele tem esse alívio para cada um de nós. E assim, só quando eu vejo, né, as pessoas compartilhando, assim, eu compartilho muito com a Vicky, com a outra produtora, que ela era para ela estar aqui, mas não deu certo, vocês viram, né? Foi difícil. Mas assim, eu fico assim maravilhada, porque eu tenho visto que outras pessoas estão compartilhando o que eu estou falando, o que Deus falou através de mim. E pessoas que eu não conheço, pessoas que eu nem imagino, não sei, pessoas de outros estados, pessoas de outra cidade, que estão tendo a confiança que Deus está tocando, que está movendo o coração de alguém. E isso assim, pra mim que me via, tipo, eu não vou aparecer, ninguém vai me dar crédito, quem que vai me ouvir? Né? Nas redes, a gente, o pelo menos, né? Mas pelo menos, mas eu não sei, eu não tinha, esse pelo menos ficou, me aprisionou. Só que eu tenho visto o resultado, tenho visto que a semente que o Senhor colocou sobre a minha vida está alcançando outras vidas, está tendo fruto. Isso não tem preço. Não tem preço, né? Graças a Deus que o Senhor, ele nos levantou, nos chamou e está te chamando também, né? Para esse alívio, para esse tempo de romper na sua vida. Sim, coisas novas, Coisas novas. Deus tem, ele tem trabalhado, ele trabalha com os trabalhadores dele. Ele nos escolhe, ele escolheu você, ele me escolheu e ele escolheu você. Amém? Amém. Conversas do Reino, nos acompanhe nas redes sociais, nos acompanhe nos próximos vídeos, nos próximos devocionais, porque assim como aquece o nosso coração, vai aquecer o seu também. Amém? Amém. Tchau, tchau. Tchau.